Ok, vamos lá então. A gente vai entrar então na culpa para terminar aqui esse slide. Não está passando, né, o slide. Não, está passando. Agora sim. Culpa. A gente parou aqui, né? Sim. Bom, então, vamos ver agora, então, a culpa. Não está passando de novo. Estranho. Espero que dê agora. Culpa consciente e inconsciente, então. Bom, os elementos aqui do fato típico culposo são mais que do fato típico doloso. Está complicado hoje de funcionar as coisas. Aqui. Deixa eu tentar acertar aqui, pessoal. Tá, os elementos do fato típico culposo são 2 a mais, ou possuem 2 a mais, que o fato típico doloso. Nós vimos que lá no doloso nós temos uma conduta. Meu Deus, tá difícil. Temos uma conduta, um resultado, um nexo causal, conduta, resultado. Tá bem complicado de eu acertar. Resultado, nexo causal e tipicidade. Aqui no culposo, nós temos a conduta, temos a tipicidade, temos resultado. Crime culposo tem que ter resultado. Temos. Aí começa a mudar. Agora tem mais 2. A quebra do dever de cuidado objetivo, que é aquele cuidado que as pessoas médias adquirem durante a sua vida. E sabem que para se relacionar numa comunidade, numa sociedade, devem tomar certos cuidados ao dirigir, ao exercer sua profissão,
ao usar uma arma, por exemplo. E essa quebra do dever de cuidado objetivo se dá por imprudência, negligência ou imperícia. E o último elemento é uma previsibilidade do resultado. Uns chamam de previsão, outros de previsibilidade. O problema é que nós temos a chamada culpa consciente e a inconsciente. E aí fica difícil de a gente lidar com esse último elemento. Uns chamam na culpa consciente de previsão e outros dizem que é previsibilidade. Mas vamos chegando lá. Então, além daqueles 4 elementos que nós já estudamos lá no tipo doloso, tem mais esses 2 no fato culposo, no tipo culposo. O primeiro deles, dever de cuidado objetivo, ou seja, como eu disse, aquele atuar normal, aquelas situações, aqueles cuidados que todos nós sabemos que temos que tomar. E a violação desse dever de cuidado se dá, então, por imprudência, negligência ou imperícia. O que é imprudência? Quando o sujeito é imprudente, é quando ele quebra as regras, então, de condutas, né, que ele obteve pela experiência. Por exemplo, vai limpar uma arma de fogo, não tira munição, não aponta para o chão, vai dirigir, não dirige de acordo com as regras de prudência, vai trabalhar na construção civil, não toma os cuidados devidos para não cair material em alguém, por exemplo. Então, são essas regras de convivência ou de relações sociais do dia a dia. Negligência, pessoal. A negligência, então, falta uma cautela por omissão, né? Por exemplo, o pai que usa veneno lá para matar formiga, rato, sei lá, e não guarda, deixa ele em cima de uma mesa, devia ter guardado. Então, ele se omitiu em tomar o devido cuidado. E imperícia está ligado à profissão. Aqui sim, aquele indivíduo que é engenheiro, por exemplo, e calcula mal lá para fazer uma parte da obra e a obra cai. O médico que vai realizar uma cirurgia e não exerce as determinações literárias da sua profissão. Ele deveria um conhecimento normal e ele não tinha esse conhecimento. E ele devia ter por ser médico, é um conhecimento normal da medicina. E ele age errado, então, por falta de perícia ou por inexperiência. Se tiverem perguntas, vão fazendo. O segundo elemento é a previsibilidade ou previsão do resultado. Então, é a possibilidade de antever o resultado. Bom, aqui está pequenininho, mas diz assim, ó, verificar se o resultado era previsível objetivamente. Se for imprevisível, nós teremos o caso de força maior ou fortuito, e aí aquela situação que a gente acabou de falar, da culpa exclusiva da vítima. Aí o fato é atípico, não há condenação. Então, o que eu tenho num delito culposo? O sujeito pratica a conduta, quando ele representa a conduta, que é o elemento volitivo, ele já consegue vislumbrar um resultado. Ou seja, quando ele representa no intelecto a conduta, que é o elemento volitivo, depois ele vai realizar essa conduta, ele já prevê um resultado. Na culpa, ao contrário do dolo eventual, ele acredita que ele vai evitar esse resultado. Bom, então há uma previsão ou uma previsibilidade do resultado quando o sujeito representa na cabeça, intelectualmente, a conduta que ele quer praticar, ele já vislumbra o resultado. E ele acredita que vai evitar o resultado. Bom, agora,
se na conduta que ele está praticando ele não vislumbra resultado, exemplo que eu acabei de dar, do sujeito que se atira na frente do carro. Não tem como vislumbrar que eu estou dirigindo a 40 por hora e uma pessoa vai se atirar na frente. Então, nesse caso, eu tenho a culpa exclusiva da vítima e é um evento de força maior. Nesse caso, é caso fortuito. Aí eu terei a absolvição do sujeito por fato atípico. Se fosse dolo eventual, que nós vimos na semana passada, o que ocorre? Eu terei o sujeito representa intelectualmente a conduta que ele quer praticar, ou seja, ele constrói na cabeça a conduta que ele quer praticar e ele enxerga também, ele vê, antevê o resultado. Porém, ele não se importa se vai acontecer ou não o resultado. Aí seria dolo eventual. Na culpa, ele prevê e acredita que vai evitar o resultado. Vamos dizer aqui uma doutrina. O motorista conduz seu veículo acima do limite de velocidade, que é permitido. Isso é caso, situação de imprudência. Por uma estrada estreita, ao fazer uma curva, colide com um ciclista embriagado que se encontrava na contramão de direção. Suponha-se que, em função da própria estrada, não era possível de modo algum enxergar depois da curva. É normal, né? Quem é que vai enxergar depois da curva, antes de chegar na curva? De tal forma que o condutor do automóvel não podia imaginar que havia uma pessoa naquele local. Além disso, mesmo que trafegasse em velocidade compatível com a via, não poderia evitar o acidente. Apesar de sua imprudência, o resultado era objetivamente imprevisível. Era objetivamente imprevisível. Não é possível imaginar que depois da curva haverá um ciclista embriagado na contramão da direção, motivo pelo qual o fato será considerado atípico. Vocês concordam com isso aqui? É imprevisível que vai haver numa curva alguém na contramão? O que vocês acham? Vamos deixar um exemplo mais qualificado. O sujeito está dirigindo pela BR-153 e aí no comércio, vamos pegar fora do perímetro urbano. Tem uma curva fechada e ele está andando na direção normal dele. E aí vem um ciclista bêbado na contramão, depois da curva. Ele anda a 80. É previsível que haja ou é imprevisível que haja? É imprevisível, né? É imprevisível. Então, está certo o exemplo aqui do promotor. Seria diferente, por exemplo, numa estradinha do interior. Me parece que numa estradinha do interior, que não tem sinalização de lado. Enfim, as pessoas andam diferente no interior, né? Então, me parece que não seria o caso. Mas aqui, no exemplo que eu dei, é exatamente isso aqui. Então, seria um caso atípico, que é um caso fortuito. Culpa exclusiva da vítima. Bom, culpa e erro profissional, pessoal. Bom, existe muita dúvida em relação ao erro médico, se fala muito, né? Qual é a diferença da culpa e do erro profissional? É uma margem difícil de chegar à conclusão, mas funciona da seguinte maneira. Se o médico faz os procedimentos que ele tem que fazer, enfim, e a pessoa vem a morrer, se ele se utilizou de tudo que a literatura recomenda para aquele caso, isso não é crime. Agora, se ele deveria ter agido de forma diferente e não faz, falhou, aí eu tenho o erro. A culpa, né, que é considerada, então, por exemplo, um homicídio, uma lesão corporal, seja qual for o resultado, vai responder pelo resultado, se ele não praticou aquilo que a literatura médica determina.
Então, vamos ver aqui. Ó. O médico, para analisar o paciente, aplicou a técnica que os livros da medicina recomendam. Seu diagnóstico foi errado, era outra doença, em face dos medicamentos receitados ao paciente, que morre. O médico não responde pelo resultado, a falha não foi sua, já que agiu de acordo com os conhecimentos da sua ciência. O que ele quer dizer aqui? O diagnóstico foi errado, era outra doença, mas é uma outra doença, não é uma doença conhecida, é uma doença comum. Aí o médico não pode errar. Aí ele vai responder se errar. Agora, se a doença for uma doença incomum e ele atendeu os parâmetros da sua ciência, aí é um erro médico e não é considerado culpa, não responde. Agora, se é uma doença mais comum, que já é de conhecimento médico, e ele não faz o que está descrito na literatura médica, aí ele vai responder por um crime culposo. Entenderam isso? Vamos adiante. A deficiência profissional que acarreta um dano a alguém nem sempre pode ser caracterizada como imperícia, enquanto esta é um erro grosseiro que a média dos profissionais de determinada área não cometeria. Em circunstâncias normais, o erro profissional faz parte da precariedade dos conhecimentos humanos. A mesma coisa o Guilherme de Souza Nucci afirma. Se o sujeito errou grosseiramente, não seguiu o que a literatura mandava, culpa nele. Se ele seguiu o que dizia e mesmo assim não salvou a pessoa, aí eu tenho o erro profissional, no máximo. Culpa consciente e culpa inconsciente. A culpa consciente, então, a previsão do resultado. Aqui que é a grande discussão, pessoal. A culpa inconsciente, parte da doutrina defende que não se prevê o resultado. Né? O que é difícil, mas parte da doutrina assim defende. Já que o nosso Código Penal, já que a nossa literatura penal divide em culpa consciente e inconsciente, eu tenho que conseguir entender e lidar com essa questão. A parte da doutrina diz que a culpa consciente é aquela que o sujeito, ao praticar o fato ou ao representar o fato no seu intelecto, ele prevê o resultado e acredita que vai evitar o resultado. Culpa consciente. Na inconsciente, parte da doutrina diz que não há como prever o resultado. Outra parte chama isso de previsibilidade. Previsibilidade. Ou seja, que o sujeito há uma possibilidade de uma previsibilidade no resultado. Quando ele representa a conduta que ele quer praticar, há uma possibilidade de previsibilidade, que, neste caso, previsibilidade seria em grau inferior à previsão. Me parece mais correto, porque se eu disser que o sujeito não prevê o resultado, me parece que seria caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Seria difícil de sustentar um crime culposo, mas é isso que eu estou dizendo para vocês, é que a doutrina debate. Tem as duas defesas. A parte que diz que é culpa consciente e inconsciente, a consciente prevê o resultado, a inconsciente não prevê o resultado, e outra parte diz que a culpa consciente prevê o resultado, e na inconsciente há uma previsibilidade do resultado. Certo? É isso que a gente tem que guardar essas duas teorias. Vamos ver aqui uma decisão do TJ de Santa Catarina. Dia 13 de 4 de 1998, o denunciado dirigiu o veículo Vectra pela BR-101, quilômetro 387, quando, num dado instante, imprudentemente, já diz alguma coisa, descuidou da direção do veículo automotor numa curva, mexendo no aparelho de som do carro. Momento em que saiu da pista e veio colidir em uma árvore. Morreram os dois carodeiros. Por fim, embora a espécie de culpa com a qual agiu o acusado seja chamada inconsciente, ou seja, aquela pela qual o agente não
prever o resultado, que era previsível, em nada obsta a condenação. Nesse caso aqui, então, o juiz está dizendo o seguinte, o desembargador aqui do Tribunal de Justiça, que ele não previu, que na culpa inconsciente não há previsão do resultado. Mas, nesse fato, o resultado era previsível. Então, é uma salada de frutas aqui, né? O sujeito não prevê, mas era previsível. Ou seja, essa culpa aqui é inconsciente realmente. O sujeito mexeu no rádio do carro, nunca imaginou que ia sair da pista. Achou que é coisa normal mexer no rádio do carro. Então, é culpa inconsciente. Mas, como o próprio juiz aqui diz, é previsível. Eu chamaria, então, de previsibilidade. Há uma previsibilidade. Não é tão previsível, mas há uma previsibilidade. Bom, de tudo isso, eu quero que vocês guardem o seguinte: não tem receita de bolo aqui. Então, é assim: culpa consciente e culpa inconsciente. Então, a culpa se dá por imprudência, negligência e imperícia. É quando o sujeito, ao representar um fato, ele prevê um resultado. Isso é chamado de culpa consciente. Difere do dolo eventual porque ele acredita que evitará o resultado. No dolo eventual, ele não se importa com o resultado. Se o sujeito, adiante, se o sujeito, ao representar uma conduta que ele quer praticar, ou ele não prevê, ou há uma previsibilidade, vai depender, nós teremos a chamada culpa inconsciente. Na realidade, qual é a questão presente aqui? Seja a culpa consciente ou inconsciente, o sujeito está respondendo por crime culposo. Então, não tem muita importância essa divisão, a não ser que o juiz pode aplicar uma pena menor se a culpa for inconsciente e uma maior, obviamente, se a culpa for consciente. Entenderam a diferença das duas? Culpa consciente, dolo eventual. Então, a gente já viu que a culpa consciente tem previsão do resultado, quando o sujeito pensa, representa a conduta que ele quer praticar, ele não deseja que ocorra o resultado, ele acredita que com sua habilidade poderá impedir o resultado. No dolo eventual, previsão do resultado, não sei o que houve. Enfim, previsão do resultado, não deseja que ocorra o resultado, mas mostra-se indiferente ao resultado. Ele não deseja que ocorra, mas para ele tanto faz. Ocorreu. E não tenta impedir. Vamos ver aqui esta doutrina. Se o agente dirige um veículo perigosamente e em alta velocidade e vê um pedestre atravessando a rua, tentando sem êxito evitar o atropelamento, teremos culpa consciente. Se na mesma circunstâncias, em vez de buscar evitar o acidente, o motorista continua com sua direção imprudente, pensando se morrer, morreu, haverá dolo eventual. Ok? Perguntas? Isso aqui, esse último exemplo aqui, é interessante, pessoal. Qual é a jurisprudência dos tribunais nos acidentes de trânsito? Se o sujeito está em alta velocidade e embriagado, é dolo eventual. Se está um ou outro, é culpa consciente. Nesse exemplo aqui é diferente, né? O sujeito vê alguém adiante, ele poderia tentar evitar o resultado, diminuindo a velocidade, freando, culpa consciente, se matasse. Se ele continua acelerando, dolo eventual. Porque ele não se importou com o resultado, não tentou evitá-lo. Perguntas? Alguém ficou em dúvida?
Tudo certo? Então, eu vou abrir outro slide aqui. Bem, nós vamos entrar agora no segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Tudo que nós vimos agora está dentro do que nós estudamos, chamado fato típico. A partir de agora, nós vamos ver o segundo elemento, então, que é a ilicitude. Vou compartilhar aqui. Já não deu certo. Tem algum probleminha. Agora sim. Bom, o que é ilicitude, pessoal? Lembrando só aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever. Hoje eu mudei de lado os computadores e aí eu estou me adaptando ainda para escrever aqui. Vamos ver, aqui também não fica boa a posição. Aqui. Crime é igual a fato típico, ilícito e culpável. Então, tudo que nós vimos até agora foi fato típico. A partir de agora, nós veremos a questão da ilicitude. O que é a ilicitude? Nada mais é que a contrariedade à lei. Então, para mim dizer que um fato típico é ilícito, é só verificar se ele é contrário à lei, né? Se ele é contra o ordenamento jurídico. O juízo de ilicitude, ele é feito posteriormente e depende do juízo de tipicidade. Então, para mim verificar se um fato é ilícito, antes eu tenho que ver se ele é típico. Ele é um fato atípico, porque que incide o princípio da insignificância, então eu nem tenho que olhar se ele é ilícito, porque tem que, para ser ilícito, necessariamente, tem que ser típico. Houve uma morte, mas foi por força maior, foi por movimento reflexo. Então, nós vimos lá que isso não é crime, não é típico. Então, se não é um fato típico, não tem que olhar se é ilícito. Para mim, verificar se é ilícito, eu preciso saber que ele é típico. Então, ilicitude é contrariedade à lei. Aqui alguns nomes que vocês podem ver quando forem estudar. Pode ser chamado de excludente, de ilicitude, causas de justificação, justificativa, discriminantes, tipos legais permissivos e eximentes. Só não é dirimente. O que eu estou falando aqui é sobre a exclusão da ilicitude. É bom vocês escreverem que foi completo isso aqui. Então, se o ilicitude é contrariedade à lei, pode ocorrer causas que excluam esta ilicitude e torne o fato típico, torne lícito esse fato típico. E essa exclusão da ilicitude nós chamamos de excludente, de ilicitude, causas de justificação, justificativa, discriminantes, tipos legais permissivos e eximentes, menos dirimente.
Bom, nós temos algumas possibilidades de exclusão da ilicitude. Então, nós vimos que o crime é um fato típico e ilícito. Agora, fato típico e ilícito. Porém, nós já vimos que ilicitude é contrariedade à lei, porém eu tenho excludentes que podem tornar esse fato aqui ilícito em fato lícito. Por exemplo, causas genéricas ou gerais. Quando falar em causas genéricas, são aquelas que estão previstas na parte geral do Código Penal. O Código Penal é dividido em dois, parte geral e especial. Essas causas genéricas ou gerais, obviamente o nome está dizendo genéricas, são da parte geral do Código Penal. Estão lá no artigo 23 do Código Penal. São elas estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Portanto, se o sujeito praticar um homicídio, fato típico previsto no artigo 121, tipo penal diz matar alguém. Bom, foi um fato típico, então nós vamos para a ilicitude. Matar alguém é contrário à lei. Aí eu vou verificar as causas genéricas de exclusão desta ilicitude e verifico que o sujeito agiu em legítima defesa. Aí, o fato que era ilícito passou a ser lícito. Então, eu terei um fato típico, matar alguém, mas lícito, legal. Então, eu não tenho o que fazer. Aqui está excluído o crime. Para ser crime, tem que ser ilícito. Como a conduta do sujeito foi lícita, foi albergada pelo Instituto da Legítima Defesa, que autoriza até a matar para se defender, o fato se tornou lícito. Então, tem o fato típico e lícito. Então, não há crime. Essas são as causas genéricas. É isso que nós estudaremos na realidade. E aí, a título de conhecimento, temos as causas especiais ou específicas, então, que estão na parte especial do Código Penal. Por exemplo, o artigo 146, parágrafo 3º do Código Penal, diz que o médico pode intervir com uma cirurgia em estado ou quando existir uma urgência, corra risco de vida, sem autorização das partes envolvidas. Então, ele faz a cirurgia e ele não responde por nenhum crime, lesão corporal, constrangimento legal. Quem é que tem aí, pode ler para mim o 146, parágrafo 3º. Alguém está com código aí na frente? Se não, então eu vou abrir aqui. Cento e quarenta e seis, constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois dele haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Parágrafo 3º. Não se compreendem nas disposições do artigo anterior a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, ser justificada por iminente perigo de vida. Então, isso aqui é uma causa especial que exclui a ilicitude. O médico praticou uma cirurgia, poderia ser enquadrado como constrangimento ilegal e não será, porque o 146, parágrafo 3º, assim determina. Causa especial ou específica de exclusão da ilicitude. Temos as extrapenais, excludentes em leis extrapenais, né? Por exemplo, o artigo 37, inciso 1 da Lei Ambiental, vamos ler esse artigo aqui que é bem interessante. Vou abrir aqui. Lei 9.605. Artigo 37 da Lei 9.605, inciso 1.
37. Não é crime o abate de animal quando realizado, em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. Bom, pessoal, aqui é uma coisa interessante, porque nem precisaria existir esse artigo, mas o legislador criou esse artigo, então, pergunto para vocês, participem aí, que estou só eu falando. Sujeito abate um animal para alimentação. Está passando necessidade, mora num local no interior, não tem comida, abate um animal para se alimentar. A gente já viu no artigo 37, inciso 1, que isso não é crime. Está escrito aqui. Não é crime o abate de animal quando realizado, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Bom, a pergunta vem agora. O artigo 23 do Código Penal diz o seguinte, vamos ler aqui. 24, melhor dizendo. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ao alheio, cujo sacrifício das circunstâncias não era razoável exigir-se. Bom, eu também tenho estado de necessidade do Código Penal. Vocês ainda não sabem o que é, mas eu vou direto à pergunta agora. Se eu tenho estado de necessidade no Código Penal, parte geral, e eu tenho estado de necessidade na lei ambiental, caso o sujeito abata um animal para se alimentar, eu vou aplicar a parte geral do Código Penal ou aplicarei a lei ambiental? Havendo as duas previsões de estado de necessidade. Parte geral. Quem mais? Acha? Ninguém? O artigo 12 do Código Penal, que nós estudaremos nesse semestre, lá quem faz a cadeira de Fundamentos do Direito Penal, diz que a parte geral do Código Penal, ela pode ser utilizada nas leis especiais, como essa ambiental, quando a lei especial não previr o mesmo instituto. Então, a gente está falando do instituto da estado de necessidade, do estado de necessidade. Como na lei ambiental há uma previsão específica para isso, excludentes em lei extrapenal, isso aqui, eu terei que usar esta excludente aqui da própria lei, porque a lei prevê isso. Se a lei não fizesse previsão, e ao meu ver não precisaria, é óbvio, né, que se o cara matou para saciar a fome, é estado de necessidade. Poderia utilizar o Código Penal. Mas nós não podemos usar o Código Penal. Temos que usar esse artigo 37, inciso 1, porque a lei já prevê isso para a própria lei. Certo? Perguntas ou posso ir adiante? Bom, consentimento do ofendido. Em algumas questões, se o ofendido, que é a vítima, consentir, há possibilidade de exclusão da ilicitude. Por exemplo, nos crimes contra a integridade física, lesão corporal leve, se o sujeito não representar, não é crime, porque não é ilegal, tem que representar. Nos crimes contra a honra, se o sujeito não apresentar queixa-crime, também haverá uma exclusão. Não há crime também nesse caso. O que é uma queixa-crime, pessoal? Vocês vão aprender em processo penal. É quando o crime, que são poucos, é de iniciativa privada. Nós temos crimes de ação penal pública plena.
termos de ação penal pública condicionada à representação e termos de ação penal privada. Ação penal é o processo, tá? Que o Ministério Público vai tocar na ação penal privada. Na ação penal pública, a ação penal pública é o Ministério Público que vai tocar o processo. Ele denuncia e acompanha o processo. Ação penal pública condicionada à representação, exemplo, lesão corporal leve. O sujeito tem que representar. Se ele representar contra o agressor, ela é uma ação penal pública, aí o Ministério Público denuncia e toca o processo. E alguns crimes são de ação penal privada. Nesse aqui, o Ministério Público não atua. Por exemplo, crime de calúnia, crime de injúria, crime de difamação. Nesses aqui, não tem denúncia, como tem nesses dois aqui, feita pelo Ministério Público. Aqui tem queixa-crime e é apresentado pelo advogado da parte que foi aviltada com crime contra a sua honra, foi caluniado, injuriado ou difamado. Então, as previsões de excludente da ilicitude são essas, na parte geral, que é o que nós vamos ver daqui para frente, algumas na parte especial do Código Penal, sendo que essas da parte geral aqui são utilizadas em todo o Código e em todas as leis especiais que não prevê causa de exclusão da ilicitude. No caso ambiental, a gente não pode usar essas causas genéricas, porque lá já tem previsão específica. Também existem, então, as excludentes em lei extrapenais, acabamos de ver ambiental, e também tem o consentimento do ofendido. Então, nós estudaremos, a partir de agora, as 4 previstas aqui na parte geral do Código Penal. Alguma dúvida, pessoal? Se tem, pergunta. Nada? Então, vamos adiante. O primeiro deles é o estado de necessidade. Antes disso, alguém lê para mim, por favor, o artigo 23 do Código Penal. Tá, peraí. Tô abrindo aqui. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Pode 1. Em continuar. estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Tá. Fala alguma coisa ali em excesso punível, que eu não entendi. Pode ler para mim. Só fala excesso punível, lei número 7.209. E tem um parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Tá, isso aí. E pode ler o 24 também, João. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Parágrafo 2. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Tá, ok. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, o estado de necessidade que o Pedro acabou de ler, ele se caracteriza por um conflito de interesses lícitos. Então, na realidade, guardem bem isso, para entenderem que o estado de necessidade é diferenciado de legítima defesa. No estado de necessidade, as duas pessoas que vão disputar a salvação do seu bem jurídico, elas estão
defendendo interesses lícitos. Ou seja, a solução é sacrificar um dos dois bens jurídicos. Eu tenho dois bens jurídicos, por exemplo, vida e vida. E eu só tenho como salvar um. Então, os dois são legais, são lícitos, mas um sobrevive e o outro vai ter que morrer. Então, um é preservado e o outro é sacrificado. Então, aqui, o sujeito tem o direito de sacrificar uma vida para preservar a sua. Ou vida e patrimônio. O sujeito tem o direito de preservar sua vida e sacrificar patrimônio. Então, é isso que a gente vai ver agora. Só lembrem que, no estado de necessidade, há um conflito, um confronto entre bens jurídicos lícitos. Vou contar uma história para vocês, que é um livro, talvez vocês conheçam, que dá uma ideia do que é o estado de necessidade. Depois aí a gente vai para essas teorias aqui, que são bem complicadinhas. Alguém já ouviu falar aí no livro do O Caso dos Exploradores de Caverna? Eu já. Já também, senhor. Gabriele. Tá, ok. Bom, isso é um livro que foi escrito por um autor norte-americano e ele ficou bem famoso no direito em virtude dessa questão do estado de necessidade. O que aconteceu? É uma obra de ficção. 5 espeleólogos, que são exploradores de caverna, foram para explorar uma caverna, enfim, ingressaram na caverna e fechou lá, desmoronou a rocha, fechou a entrada. Bom, aí tem toda uma história longa, passaram-se dias e dias, eles conseguiram comunicação com o exterior e aí avisaram eles que não seria possível, a tempo de salvá-los da inanição, de obter uma saída de dentro da caverna. E não teria como mandar alimentos e morreriam de inanição pelas perspectivas calculadas para conseguir libertá-los. Bom, continuou a história e um dos 5 propõe um sorteio, que aquele que fosse sorteado deveria ser morto pelos colegas, os outros 4, e servir de alimento. Ou, caso contrário, os 5 morreriam. Então, eu tenho aqui, o caso é esse aqui: vida, bem jurídico vida, e bem jurídico vida. Então, vida, nesse caso aqui é de 4 pessoas, mas não quer dizer nada, e vida sacrificada de uma pessoa. Mas o número de pessoas não quer dizer nada. Só é o caso concreto. Vida preservada, bem jurídico vida preservada, versus bem jurídico vida sacrificada. Aí aceitaram o sorteio, ou os 5 pereceriam por inanição. Quando foram realizar o sorteio, aí já é enfeite lá do livro, né? O sujeito que propôs o sorteio não quis mais. Aí os outros 4 fizeram o sorteio, e o 5º teve que participar, e foi ele o sorteado. E aí os colegas mataram-no e o fizeram de alimento. E sobreviveram. 4, então, sobreviveram, porque preservaram a sua vida e sacrificaram a vida que era legítima do companheiro. Aí eles foram a julgamento, etc. Aí o livro tem um desfecho diferente lá. Mas no nosso caso aqui, isso aqui é um exemplo do estado de necessidade. Um outro exemplo do estado de necessidade. Teve aí a questão do Titanic, né, que é um navio que naufragou.
não tinha bote para todos. Então, ali estaria a autorização do Estado para alguém preservar a sua vida, retirando a vida de outro. Né? Tem o exemplo de que a boia, né, só tem uma boia, uma lancha naufraga e só tem uma boia de salvação. Então, duas pessoas, uma mata a outra. Então, bens jurídicos, um preservado e outro sacrificado. Uma outra questão importante, que eu já vou adiantar também como a título de exemplo, acho que fica mais fácil para vocês entenderem, é o chamado furto famélico. O sujeito está com fome, vai até um mercado, uma loja, açougue, e subtrai alimento. Isso é estado de necessidade. Nós temos aí a presença do bem jurídico vida versus o bem jurídico patrimônio. Então, para preservar a vida, subtrai alimento. Preservar a vida, sacrifica o patrimônio de alguém. Isso é estado de necessidade, é o chamado sacrificar. O estado de necessidade, o furto famélico. Teve um caso no Rio Grande do Sul, foi bem rumoroso, em que um sujeito invadiu uma farmácia, subtraiu, só não lembro se é furto ou roubo, subtraiu um medicamento. E ele foi preso quando saía da farmácia e conduzido à delegacia de polícia. Aí também não lembro se foi lavrado ou não flagrante. E o secretário de Segurança Pública, José Paulo Bison, entrevistado, disse que não deveriam caminhar o sujeito a presídio, alguma coisa assim, porque aquilo não era crime. Foi totalmente incompreendido, né, chamado de muitas coisas, se revoltaram contra ele, quando na realidade ele estava falando apenas a verdade. Aquilo não é crime. Se soube, quando foi preso o sujeito, que era um remédio para a esposa dele que necessitava daquele remédio para sobreviver e ele não tinha condições financeiras. Então, é estado de necessidade, não é crime. Posso ir adiante? Perguntas? Então, vamos lá. Nós temos duas teorias, pessoal, a teoria unitária e a teoria diferenciadora. A nossa, do Código Penal, é a teoria unitária. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A teoria unitária é bem jurídico preservado é igual ou superior ao bem jurídico sacrificado. Só quero fazer uma ressalva aqui, talvez seja bom vocês anotarem. Tem lá, essa ressalva já está feita lá no Google Site. Pela teoria unitária, literalmente, para se configurar estado de necessidade, o bem jurídico preservado tem que ser superior ao bem jurídico sacrificado. A nossa teoria é essa, mas a doutrina brasileira aceita, é comum, isso aqui que eu escrevi, que o bem jurídico preservado é igual ou superior ao bem jurídico sacrificado. Então, seria preserva a vida e sacrifica uma vida. Aí eu já dei exemplos para vocês. Ou preserva uma vida, o caso da farmácia, e sacrifica o patrimônio. Então, na realidade, pela teoria unitária, literalmente seria só isso aqui, para se configurar teoria unitária. Se for vida com vida, patrimônio com patrimônio, seria caso de diminuição de pena. Mas, na doutrina brasileira, apesar do Código Penal adotar a teoria unitária, aceitam essas duas situações. Bens jurídicos preservado e sacrificado iguais, e, principalmente, óbvio, né, quando se preserva o bem jurídico superior ao patrimônio. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Não. Tá. Bom, então, se o interesse sacrificado for superior ao preservado,
há possibilidade de uma redução de pena, pelo 24, parágrafo 2º. Pode ler só o parágrafo 2º para mim aí, Pedro. Tá, peraí, vou pegar de novo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Tá. Então, por exemplo, para salvar a integridade corporal, o agente acaba matando uma pessoa. Ou seja, eu tenho um bem jurídico, vida, e um bem jurídico, integridade física. Esse sujeito aqui, que antevê que vai sair lesionado, para não sair lesionado, ele mata alguém. É um bem jurídico inferior, e ele preservou. Então, é crime. Mas poderá ser feita uma análise pelo 24, parágrafo 2º, e haver uma redução de pena. Uma redução de pena. Seria o caso, principalmente, aqui nesse 24, parágrafo 2º, de quando os bens jurídicos são iguais. Porém, como eu falei, a doutrina brasileira acata a ideia de bens jurídicos iguais ser estado de necessidade, não precisar vir para o 24, parágrafo 2º. Bom, temos a teoria diferenciadora. A diferenciadora, então, ela tem duas possibilidades de estado de necessidade. Na nossa teoria, só tem uma. Teoria unitária é o estado de necessidade justificante. Anota aí que não está aqui na lâmina. Estado de necessidade justificante. Que é esse que a gente acabou de ver. Em regra, preserva bem jurídico de maior valor e sacrifica bem jurídico de menor valor. A doutrina brasileira aceita preservar bem jurídico e sacrificar bem jurídico igual. Isso justifica o estado de necessidade. Por isso é estado de necessidade justificante, ou seja, a conduta está justificada. A teoria diferenciadora ela tem dois tipos de estado de necessidade. O justificante, que é o que a gente acabou de ver, sacrifica bem jurídico inferior, preserva bem jurídico superior. Então, sacrifica o patrimônio, preserva a vida. O furto famélico, o furto da farmácia. Exemplo, sacrifica patrimônio, remédio do patrimônio da farmácia e preserva a vida lá da esposa. Isso é igual a nossa, só que ela tem outra espécie, que é o estado de necessidade exculpante. Quando é que há estado de necessidade exculpante? Sacrifica bem jurídico igual ou superior ao bem jurídico preservado. Então, por exemplo, sacrifica um bem jurídico vida e preserva a vida. Ou sacrifica um bem jurídico superior, vida, e preserva um bem jurídico inferior, patrimônio. Então, vamos lá. Sacrifica bem jurídico, vida, e preserva patrimônio. Pelo estado de necessidade exculpante, há alguma possibilidade de ocorrer isso. Sacrificar a vida e salvar o patrimônio. É algo difícil, mas há essa possibilidade. Por exemplo, um exemplo do doutrinador, promotor Kleber Masson. Ele tem uma obra, que o nome é Direito Penal Esquematizado, parte geral. Deixa eu abrir um negócio aqui enquanto isso. E ele dá o exemplo seguinte: incêndio, tem bombeiros apagando lá o incêndio, chega uma mãe totalmente apavorada, né, dona da casa, e ela quer entrar para pegar uma foto, que é a única lembrança que tem do filho que já é morto. E o bombeiro não deixa, e ela agride o bombeiro e machuca o bombeiro.
Nesse caso, o que ocorreu? Quer preservar o patrimônio foto e sacrificar a integridade física do bombeiro. Então, não tem como a gente invocar o estado de necessidade justificante e a mãe responderia por lesão corporal. Então, o que é possível é se adotar o estado de necessidade exculpante, né? Não é justificante, mas é exculpante. Depois eu explico por quê. Esse é um exemplo. Deixa eu achar um negócio que eu quero mostrar para vocês. Acho que está aqui agora. Aqui. Teoria diferenciadora. Só me dei um minutinho só. Mas não está aqui. Aqui. Por exemplo, está um exemplo que é trazido pelo César Roberto Bittencourt. Ele diz assim: situemos os termos dessa discussão com outro exemplo. Imagine-se um estado de necessidade, imagine-se em estado de necessidade de um terceiro estranho e um filho do agente, em que somente um pode ser salvo, e o terceiro está em melhores condições de sobreviver. Como proceder? Deixar de prestar auxílio ao próprio filho para não deixar morrer o terceiro desconhecido? E se preferir deixar o terceiro morra para ao menos tentar salvar o filho? Pode não ter agido de acordo com os fins ideais do direito. Tem que tentar preservar aquele que tem mais chance de vida, né? Mas se impõe a pergunta: seria exigível, nas circunstâncias, um comportamento diverso do pai? Ou seja, deixar o próprio filho ser morto? O que vocês acham? Seria exigível um comportamento diferente ou o pai teria agido adequadamente? Acredito que não. Que não seria exigível, é isso, Pedro? Isso. Quem mais? Seria possível exigir do pai outro comportamento ou não? Não, sir. Não, isso aí, Gabriela. Então, eu fiz essa pergunta para vocês para mostrar que, se presente o estado de necessidade exculpante, não há incidência lá na ilicitude. Olha só, nós temos o crime igual fato típico, antijurídico e culpável. Bom, eu estou falando para vocês que, se houver estado de necessidade, essa antijuridicidade aqui, ou ilicitude, se torna licitude legal, logo não há crime. Agora, eu estou dizendo para vocês que, se o estado de necessidade não for esse justificante aqui pela nossa teoria, ou pela teoria diferenciadora, for exculpante, aí não tem nada a ver com a antijuridicidade. Ele incide aqui, ó. Lá na culpabilidade, nós temos 3 elementos. Quais são? Imputabilidade, temos potencial, consciência da ilicitude, e um terceiro, vou colocar aqui, ó, que é exigibilidade de conduta diversa. Como vocês estão me dizendo que a conduta do pai
é inexigível outra conduta, ou não se exige outra conduta do pai, é inexigível, olha só, apago aqui e coloco, inexigibilidade de conduta diversa. Se não é exigível, é inexigível outra conduta, está faltando um elemento da culpabilidade, logo não há culpabilidade, não haverá crime. Então, resumindo, se a teoria for a diferenciadora que não é do nosso Código Penal, ela divide o estado de necessidade em dois: o justificante e o exculpante. No exculpante, se sacrifica bem jurídico do mesmo valor do preservado ou até superior ao preservado. Então, nesse caso aqui, nós temos que trabalhar com a situação de inexigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, pergunto para você, seria inexigível outra conduta da mãe em relação ao bombeiro? Vocês poderiam exigir outra conduta dela? Não, também. Também não. Então, seria estado de necessidade exculpante e a lesão que ela praticou no bombeiro seria eximida não por estado de necessidade, ela deixaria de ser punida por inexigibilidade de conduta diversa, ou chamam de estado de necessidade exculpante, mas previsto lá na culpabilidade. Vou ler aqui uma jurisprudência para vocês. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação, crime, tráfico de drogas, insurgência defensiva, estado de necessidade. Inexigibilidade de conduta diversa. Então, nesse caso que eu vou ler para vocês, o advogado pleiteou em juízo a inexigibilidade de outra conduta do seu cliente. Vamos lá. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão com a ré de 3 pedras de crack, pesando 1,14 quilogramas, 1 quilo, né? Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Excludentes de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa não demonstrados nos autos. Tese da defesa de que a acusada guardava em depósito a droga e dinheiro em razão de ameaças perpetradas por um detento com quem ela se relacionava amorosamente. Ou seja, o advogado alegou que ela tinha um caso com um detento e o detento determinou que ela guardasse a droga ou a mataria. Seria um caso de inexigibilidade de conduta diversa, não podia agir diferentemente, senão morreria. E se fosse isso, seria aqui a previsão do estado de necessidade exculpante. O tribunal, claro que não aceitou, né? Desculpa. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre as teorias? Senhor, mas como no nosso Código Penal não existe a exculpante, como esses casos, tipo, da mãe com o bombeiro, seriam julgados? Boa pergunta. Está pensando nisso agora mesmo. A nossa doutrina e a jurisprudência, apesar de não haver essa previsão, aceita que se utilize o estado, se invoque o estado de necessidade exculpante e exclua a culpabilidade. Então, no Brasil, apesar da nossa teoria ser a unitária, como esse estado de necessidade exculpante vai lá para a culpabilidade e não fica na ilicitude, nosso judiciário, nossa doutrina, trabalha com ele também na culpabilidade. Então, aceita a aplicação. Da mesma forma que tem a chamada teoria do domínio do fato, né? Que nós já estudamos, se não estou equivocado, que não está prevista na legislação brasileira, mas ela é aplicada no Brasil. Os tribunais aceitam, a doutrina também aceita, né? Que é a teoria que nasceu na Alemanha e que é aplicada em alguns crimes, em alguns códigos fora do Brasil existe,
mas o Brasil não tem no código, mas acaba também judicialmente e doutrinariamente aplicando a teoria do domínio do fato. Gabriele, né, era isso, tu entendeu? Na realidade, não é previsto como exclusão da ilicitude, o estado de necessidade desculpante, e a nossa teoria unitária não trabalha isso, mas como esse estado de necessidade trabalha lá na culpabilidade, pela inexigibilidade da conduta diversa, o Brasil acaba aplicando ele, quando presentes os requisitos, claro. Conseguiu entender? Sim, senhor. Só um pouco confuso, né? Tipo, por que então não se adota a teoria diferenciadora? Porque legalmente, o que houve aqui? Legalmente, o Código Penal diz que a nossa teoria, pelo que diz o artigo 24 e os seus parágrafos, a teoria é a unitária. Legalmente, lei. Mas o Poder Judiciário, ele tem possibilidade de algumas práticas que não estejam dentro da lei, fazendo uma interpretação. Então, não há literalmente a possibilidade, o estado, a teoria diferenciadora. Mas, como eu disse, como esse estado de necessidade desculpante, ele não incide na ilicitude, e a nossa teoria, o nosso artigo 24, ele trabalha com o segundo elemento do crime, a ilicitude. Como o estado de necessidade não trabalha com a ilicitude, sim com a culpabilidade, no elemento inexigibilidade de conduta diversa, e a nossa culpabilidade tem esse elemento, acabam autorizando a aplicação deste instituto aqui do estado de necessidade desculpante. Ele tem uma lógica, eu não vi que foi a Gabriela que perguntou, foi, né? Sim, senhor, fui eu, sim. Ele tem uma lógica, Gabriela, porque ele não trabalha lá na ilicitude, que é a teoria unitária no Brasil. Como ele trabalha fora da ilicitude, trabalha na culpabilidade, a gente acaba aplicando. Se fosse incidir na ilicitude, não poderia aplicar. Mas como ele não trabalha com ilicitude, ele exclui a culpabilidade, é possível aplicar. Entendi. Mas, senhor, a justificante trabalha na ilicitude, né? Não, também não. Ai, meu Deus. Sempre na culpabilidade. Só que, para aqueles que adotam a teoria diferenciadora, a própria lei já diz que a teoria adotada pelo Código é a teoria diferenciadora, e aí já se sabe onde vai atuar, na ilicitude e na culpabilidade. No nosso caso, a lei só diz do estado de necessidade justificante na ilicitude. Aí tem que haver uma criação judicial, jurisprudencial, doutrinária para poder aplicar isso aqui. Entendi, senhor. Bom, temos alguns requisitos, agora a gente está voltando para a nossa teoria, agora nós vamos trabalhar a ilicitude. Para o estado de necessidade excluir a ilicitude, tem requisitos previstos na própria lei, no artigo 24, e são cumulativos esses requisitos. São esses aqui. Deve haver um perigo atual, ou seja, eu vou matar alguém para preservar minha vida, mas esse perigo aqui tem que ser atual. Não pode ser para daqui a pouco. Se é para daqui a pouco, eu posso tentar fazer outra coisa. Perigo não provocado voluntariamente. Deve haver uma ameaça a direito da própria pessoa ou de um terceiro. A ausência do dever de enfrentar o perigo. Tem gente que tem dever de enfrentar o perigo, então ele não pode invocar estado de necessidade. Mas tem exceção, a gente vai ver depois. Inevitabilidade do perigo por outro meio e proporcionalidade. Então vamos ver um a um. Isso aqui, vamos lá.
aqui eu não tá o que eu queria. Bom, vou falar para vocês. Perigo atual, pessoal. Então, o perigo tem que ocorrer no momento em que o sujeito resolve sacrificar um bem jurídico. Exemplo, o A ingressa num pátio de uma residência onde tem um cão. O cão ataca o sujeito A. O perigo é atual. Então, o que acontece? O A mata o cão, sei lá, com um tiro, uma facada, uma paulada. Ele está num perigo atual. O cão está atacando. É um perigo atual e o A pode, para se salvar, retirar a vida do cão, que é regido pelo Código Civil, então ele tem um bem jurídico em tese, apesar de discussões atuais, mas patrimônio, enquanto aqui é vida. Aqui está ok, perigo atual, e foi preservado a vida e sacrificado em tese patrimônio. Bom, perigo não provocado voluntariamente, ou seja, o indivíduo não provocou o animal, não chamou o animal, não entrou para provocar o animal, ele entrou porque ele ia lá bater na porta, vender alguma coisa, etc. Então, ele não provocou o animal. 3. Ameaça a direito próprio ou alheio. Tá, o direito é próprio dele, a vida dele. Poderia ser o B. O B ingressa na residência, o cão ataca, e aí o A mata o cão. Aí é o direito alheio, de terceiro. Estado de necessidade de terceiro. A ausência do dever de enfrentar o perigo, aqui, nesse caso, ele não tem dever de enfrentar o perigo. Poderia ter um bombeiro, um policial, né? No incêndio, o bombeiro no incêndio, ele tem o dever de enfrentar o perigo. Então, ele não pode deixar de salvar alguém alegando que ele está em perigo. Obviamente, aqui que está a exceção, o bombeiro não precisa ser herói, ele tem que atuar dentro das regras e de uma certa proporcionalidade. Então, se para salvar a sua vida de bombeiro ele não consegue salvar a vida de alguém que está dentro da casa, ok, tudo bem, não precisa ser herói. Agora, ele tem o dever de enfrentar o perigo mais que qualquer outra pessoa. Então, para ele alegar o estado de necessidade, ele tem que ir um pouco adiante do que as demais pessoas. Inevitabilidade do perigo por outro meio. Por exemplo, o exemplo do cão aqui. O A ingressa no pátio, o cão ataca. Se o A pudesse dar um passo atrás e fechar o portão, ele tem que fazer isso e não pode matar o cão. Se presente esta possibilidade de ele dar um passo atrás e fechar o portão, então, e ele não faz isso e mata o cão, ele não poderá alegar estado de necessidade. E proporcionalidade, que a gente acabou de ver lá quando estudamos as teorias. Então, nesse caso aqui, está muito proporcional, né? O A ingressou na casa, no pátio, preserva a sua vida e tirou a vida do cão. Então, a proporcionalidade. Deixa eu puxar outras coisas daqui que eu quero falar para vocês. Deixa eu pegar mais umas coisas que eu tenho aqui, que eu acho que são importantes. Alguns exemplos mais. O perigo tem que ser atual. Por exemplo, rompe uma barragem. O sujeito vai ser arrastado pela água, provavelmente vai morrer. Então, ele pega um barco numa casa. Não é crime de furto, ele estava em estado de necessidade porque já estava rompida a barragem e se aproximava a água. O estado de necessidade, pessoal, ele é praticado por seres irracionais. Por exemplo, não existe quando há ataque, o ataque de uma pessoa contra outra,
nós teremos uma legítima defesa. Então, não dá para dizer que uma pessoa ataque a outra, nós temos estado de necessidade. Nós temos estado de necessidade com duas pessoas, nesses exemplos que eu dei, lá da caverna, do barco, mas jamais de uma pessoa atacar a outra. Agora, um cão atacar uma pessoa, ok, isso seria irracional, isso é estado de necessidade. Mas quando uma pessoa ataca a outra, não é estado de necessidade, é legítima defesa. Por quê? Porque na legítima defesa tem que haver uma agressão contrária, injusta, contrária ao direito. Então, um animal não praticaria estado de legítima defesa, porque ele não conhece o direito, obviamente. Então, por isso que é estado de necessidade. Seres irracionais, ataque de um cão, por exemplo. Outro exemplo. Um sujeito está dirigindo em alta velocidade e atropela alguém, só que ele está indo em direção ao hospital porque tem alguém morrendo dentro da sua casa, ele bota no carro sem alta velocidade e atropela alguém. Ele está em estado de necessidade, porque, deixa eu colocar aqui, inevitabilidade do perigo por outro meio, não tinha mais o que fazer. Andava a velocidade superior à permitida para salvar uma vida. E aí tira outra vida, mas é estado de necessidade. Ele não provocou o perigo, que é dirigir em altíssima velocidade, voluntariamente. Um exemplo que é debatido, mas que a maioria se inclina para aceitar, é o seguinte: o sujeito está andando numa rodovia e ele vai ultrapassar um veículo. E quando ele verifica, vem um carro de frente, ele não consegue voltar mais, ele entra no acostamento contramão. E ele acaba matando uma pessoa. Ele provocou essa situação. Ao fazer a ultrapassagem mal feita, aqui é perigo não provocado, ele provocou esse perigo de matar alguém. E aí, a doutrina se inclina a aceitar, porque é culposo, se inclina a aceitar o estado da necessidade. Mas há alguma discussão, porque ele, na realidade, provocou, mesmo que não quisesse. Vamos ver uma outra coisa aqui. Vamos pegar aqui uma doutrina do César Roberto Bittencourt, sobre isso que eu acabei de falar. Quanto ao perigo gerado culposamente, Bittencourt assevera que a simples circunstância de ter cometido intencionalmente o fato, como dirigir em velocidade inadequada, gerando a situação de necessidade, por si só, não impede a negação do estado de necessidade. Então, César Roberto Bittencourt diz, nesse exemplo que eu dei, que cabe estado de necessidade, porque foi uma morte culposa no acostamento. Vamos ver mais aqui, o que mais tem de interesse. Ameaça a direito próprio ou alheio, ok, né? Pode salvar a vida dele, ou um bem jurídico dele ou de outra pessoa, seria de terceiro. Por exemplo, um cão Rottweiler está atacando uma pessoa, e aí outra que vai passando atira no cão. Tá, tudo certo, está necessidade de terceiro. Questão da inexigibilidade do perigo, inevitabilidade do perigo por outro meio, nós já falamos, né? Se o sujeito ingressa na casa, pode sair fechando o portão, que não será atacado pelo cão. E ele não faz isso, então ele vai responder. E a proporcionalidade que nós já tratamos, né, pessoal? Bem, o que mais que tem aqui de ausência de enfrentar o perigo? Tem um exemplo aqui bem interessante, do penalista espanhol, argentino, Dona. Ele diz assim: o exemplo clássico
é o do médico que deixa de cuidar do paciente por medo de contágio da AIDS. O caso tornou-se válido com a AIDS. Nesses casos, o médico não poderá parar de operar alegando risco de contágio. Então, ele tem o dever de enfrentar o perigo, né, no caso, quando surgiu a AIDS. Bom, que isso? Quero dar outro exemplo, outra situação aqui. Estado de necessidade e erro na execução. Bom, isso aqui é interessante. Vou colocar você na tela aqui. Sujeito está passando, um policial, por exemplo, está passando, vê um cão atacando uma pessoa na rua, e o cão, muito feroz, não consegue soltá-lo, e ele dá um tiro no cão. E ele acerta a pessoa que estava sendo atacada pelo cão. E aí? O que vocês me dizem desta situação? O policial estaria agindo em estado de necessidade? Sim. Qual seria a fundamentação? Não sei. Isso se chama aberratio ictus, ou seja, erro na execução. Aberratio ictus, erro na execução. Nós estudaremos ainda isso, mas exatamente é possível sim que seja enquadrado como estado de necessidade, porque ele queria acertar o cão, por erro, inabilidade, acaba acertando a própria vítima do cão, mas continua existindo o estado de necessidade. Bom, pessoal, uma coisa é que não se pode se a conduta é ilegal, não se pode pleitear o estado de necessidade. Por exemplo, o sujeito está carregando uma carga de cocaína. Para preservar o bem jurídico cocaína, ele lesiona alguém, ele danifica diversos carros, e aí, não, obviamente, não vai poder alegar estado de necessidade. Alguém saberia dizer por que ele não pode alegar estado de necessidade? Porque eu falei lá na primeira lâmina para vocês que o estado de necessidade é um conflito jurídico entre dois bens jurídicos lícitos. Então, nesse exemplo que eu dei, um bem jurídico é ilegal. Não pode ser colocado em choque ou em xeque com um bem jurídico legal. Então, estado de necessidade é um conflito entre dois bens jurídicos lícitos. E, para terminar, questão do furto famélico. Em casos excepcionais, admite-se a prática de um fato típico como medida inevitável, ou seja, para a satisfação de necessidade estritamente vital que a pessoa, nada obstante seu empenho, não conseguiu superar de forma lícita. Portanto, se o agente podia elaborar honestamente, ou então, quando se apodera de bens supérfluos ou em quantidade exagerada, afasta-se a justificativa. Então, se o sujeito podia trabalhar, se o sujeito podia pedir dinheiro emprestado, se o sujeito vai lá e pega um carro, uma cesta só de produtos supérfluos, não aqueles necessários para a alimentação dele, não é furto famélico, não é estado de necessidade. Ok? Alguma pergunta? Da minha parte, não.